Portal LC. Salve, salve todo o nosso público do podcast de licitação e contrato Reverbere, o podcast do Portal LC. Eu sou Rafael Sérgio de Oliveira e estou aqui para mais um episódio do nosso podcast, o episódio de número 70, e que recebo o professor Bruno Portela, meu querido amigo, que veio falar conosco sobre inovação e contratações públicas. Um tema que já está aí há muito tempo, sobretudo porque temos normativos específicos para contratações por inovação e tem lá suas nuances, tem lá suas particularidades se comparado com a licitação e até mesmo com os contratos normais da 14133, da 13.303. Contratar, fazer inovação e usar a contratação para fomentar a inovação é possível e há ferramentas jurídicas disponíveis no nosso ordenamento jurídico. Então, não perca, fica aqui conosco, porque temos muito a falar sobre isso. Mas antes, queria agradecer ao nosso patrocinador, a Licitar Digital, que é uma plataforma de licitação e contrato e que permite a você, dentro do seu órgão, a trabalhar realizando licitações com segurança e com eficiência. A plataforma da Licitar Digital, além de ter a licitação, ainda tem o Marketplace. Sim, há uma solução de Marketplace que permite a você já trabalhar aí com o SIX, inclusive no município ou no seu estado, fazendo a regulamentação própria. Por isso, não deixe de conhecer a Licitar Digital. Agora também devo falar com vocês dos cursos do Portal LC. O Portal LC divulga bastante conteúdo, especialmente no nosso site, licitaçãoecontrato.com.br, assim como nas nossas redes sociais, no Instagram, @portal_LEC. E temos diversas capacitações. Trabalhamos com cursos abertos, voltados para aqueles que se interessam pelos temas da ordem do dia em matéria de licitação e contrato. Além disso, se você precisa de uma capacitação customizada, voltada especificamente para o seu órgão, pode procurar a nossa equipe, que temos sim essa solução para o seu órgão ou até mesmo para a sua empresa. Vamos aqui então dar início ao nosso bate-papo, querido Bruno. Primeiro, saudá-lo. Obrigado, irmão. A gente tem que ser sincero com o nosso público, que na verdade nós estamos gravando pela segunda vez. Opa. Só que deu um bug e a gente perdeu, né? Vamos ver Acontece. se fica tão bom quanto ficou o primeiro. Eu não tenho dúvida que vai ficar. Rafael, mais uma vez, muito obrigado pelo Obrigado, convite. meu. Como eu falei aqui no início, quando eu cheguei, eu venho quantas vezes você me chamar, né? Ainda mais, né, para obrigado. compartilhar um pouco do que a gente vem construindo nos últimos anos. Então, queria agradecer ao Reverbere, né, ao portal Licitações e Obrigado, Contratos, né, ao Licitar Digital, pela oportunidade, pela construção realmente de um espaço, né, qualificado para falar com o público, que é exatamente o nosso mesmo, né, de poder público, de contratados e contratantes. Sim. Então, a ideia é trazer um pouco realmente desse cenário de inovação no setor público e também com foco, claro, em compras públicas de inovação. Então, mais uma vez, muito obrigado. Estou à disposição, né, para levar realmente um pouco do que a gente vem fazendo na administração pública nos últimos anos. Bruno, esse é um tema da mais alta importância, porque tem muitas coisas que a administração quer fazer e ela se depara com práticas que ainda não foram enfrentadas. Às vezes até mesmo com procedimentos administrativos que vão redundar numa contratação que nunca foi feita. E às vezes vai demandar aí um determinado esforço. E esse tema é muito importante, é da ordem do dia, é fomentado por organizações internacionais, inclusive, enfim. Não vamos perder um pouquinho, já adiantar o tema aqui, mas eu acho muito importante e você faz um trabalho belíssimo quanto a isso, ministrando capacitações, esteve no Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, promovido pelo IBDA, nossa amiga Cris,
teve a felicidade de convidá-lo para falar do tema, e você é uma referência. Eu fico feliz de você ter aceitado o convite para estar aqui compartilhando tanto conhecimento que você tem, não só no Brasil, como também com uma experiência internacional vasta que você tem, que eu sei. E vai ser muito bom para o público do Reverbere conhecer o que existe no Brasil em tema de contratação pública e inovação. Gente, o Bruno Portela, ele é procurador federal, é um colega, atualmente eu sou procurador federal, ocupo o cargo, entretanto, atualmente estou licenciado. Ele é co-founder da Innovice, INNOVC, a ideia é inclusive de Inove-se você, essa é a ideia. É coordenador do Labore, Laboratório de Inovação da AGU, e faz um trabalho que, para mim, só engrandece o nome da Advocacia Geral da União, que é uma instituição de advocacia que muita gente, às vezes, tem uma ideia de que são instituições de manutenção de um status quo, e eu acho que o trabalho que você faz com o Labori muda esse quadro, vê a AGU como uma instituição para frente, uma instituição que se preocupa sim em inovar e em construir soluções para que o Estado brasileiro venha a desenvolver políticas públicas. Eu já parabenizo você e o ministro Jorge Messias por ter permitido, inclusive, essa prática de criar o laboratório de inovação e de receber tantas políticas públicas que eu sei que são hoje levadas para serem discutidas para que se arranje soluções jurídicas. E parabenizo tanto o ministro e toda a equipe e você, amigo, que está à frente e vem fazendo aí um trabalho brilhante, engrandecendo o nome da AGU em mais essa frente. Vamos falar então, vamos começar pelo que eu acho que não é tão simples, embora pareça, que é o que é inovação. Perfeito. Essa é uma boa pergunta e a gente tem que começar exatamente olhando, né, para essa agenda de inovação. Né? A inovação, se você quiser um conceito técnico, tem. Sim. O Manual de Oslo, que é um conceito que vem realmente, né, de estudos internacionais, de países pensando que a inovação, né, para dentro da sua agenda pública, privada, acadêmica. E inovação, no final do dia, a gente colocou, né, dentro da legislação brasileira. Hoje tem conceito de inovação na lei de inovação, na lei 10.973. Mas inovação, para ser muito simples, é o desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos. Né? Realmente é trazer algo novo, um desenvolvimento de algo novo. Então, inovação, né, busca desenvolver novos produtos, serviços e processos dentro da sua instituição, né, pública, privada, nacional ou estrangeira, com sem fins lucrativos, você vai buscar inovação. Mas a inovação dentro do serviço público é uma discussão, realmente, Rafael, muito importante. Tem suas particularidades. Sem dúvida. E quando você fala inovação ela traz incerteza, sim, traz risco, traz a possibilidade de fracassar. Sem dúvida. Como você coloca, né, uma agenda de incerteza, de risco, né, dentro da agenda pública. Então, sim, a inovação ela deve ser buscada por qualquer instituição, ainda mais quando a gente fala no mundo, né, que vem, a gente está na 6ª onda de inovação, sim, mundial, né? Que você vem de energia, vapor, você pega a própria parte de digitalização, mas a gente vem desde, né, para não voltar séculos, mas pensar em décadas. Nós temos, né, grandes transformações nas últimas décadas. Pega da década de 90, qual foi a grande transformação? A internet. Né? Década de 2000 para 2010, os smartphones, ou seja, a gente, né, foi conectado já, né, humanamente, né, com um telefone. Hoje a gente vive a nossa vida de forma muito digital, por razão dos smartphones. E com consequências de mudança mesmo, né, na nossa vida. Porque, comportamental. Por exemplo, um dos fatores que se fala dentro da teoria da globalização é que o desenvolvimento tecnológico, essas inovações, é que permitiram a globalização. Né? Sem dúvida. Porque hoje você está aqui, você conversa agora, você faz uma chamada de vídeo pelo seu celular, manda uma foto, encontra um amigo para outro amigo que está lá na Alemanha, na Holanda, nos Estados Unidos, na China, no Japão, onde for. Você conversa com as pessoas, manda mensagem pelo WhatsApp, ou seja, há algum nível de relação em áudio e vídeo, né? E isso torna o convívio muito próximo, inclusive facilitando relações pessoais e comerciais, né?
Resultado da inovação. E eu acho que essa sua observação traz até uma lembrança minha, acho que foi um dos primeiros momentos, até profissionalmente, que eu me deparei com essa transformação. Eu li um livro, acredito que o nome dele é Mundo é Plano, em 2010, Olha. que trazia exatamente essa discussão de globalização a partir da tecnologia. E um dos casos que ele trazia no livro era exatamente isso, né? O imposto de renda americano sendo feito por indianos. Pois é. E hoje, né, indianos tendo acesso, né, às vezes em cidades que não tinha qualquer infraestrutura, mas tendo acesso a conhecimentos mundiais. Por quê? Porque a internet trouxe essa possibilidade, a digitalização trouxe essa possibilidade. Então, a gente trouxe ali uma globalização ainda mais forte. Por quê? Porque o mundo ficou mais plano. Né? Hoje, né, nós somos, né, do Nordeste brasileiro, às vezes a gente tem cidades ali que têm acesso à mesma informação que a capital, ou Fortaleza, Recife, Brasília, ou às vezes Nova York. Então, por quê? Porque a gente tem, né, a possibilidade de se ligar em redes, né? Redes bem construídas. Então a gente vem, Rafael, nessa construção e o poder público não sai, né? E nessa transformação o poder público não sai dessa agenda. Primeiro internet, né, na década de 90, depois smartphone, como a gente viu aqui, né, essa grande transformação. Aí veio, né, na sequência já a transformação digital no mundo como um todo, acelerada pela pandemia. E agora a gente está na sexta onda, que é exatamente, né, a parte de sustentabilidade. Inteligência artificial, né? Que vem imaginava que essa era a sexta que já vem na sequência com computação quântica, que vai potencializar ainda mais essa, né, grande tecnologia emergente que é a inteligência artificial. E quando a gente pensa em administração pública e inovação, né, observando, né, nós que acreditamos somos da mesma geração, saindo do analógico para o digital e numa potência de utilizar tecnologias emergentes como computação quântica e inteligência artificial, a gente tem que olhar com muito, né, cuidado e com um olhar de futuro, como eu falo, dentro da própria Advocacia Geral da União. Né, a gente, né, trabalha um futuro da advocacia pública e eu fiz até esse questionamento para os colegas, né, que entraram na nossa instituição, né, nos últimos 2 anos, quase 700 colegas entraram. E a primeira pergunta que eu fiz quando estava trabalhando o tema inovação, né, capacitando, né, e trabalhando a formação deles, era exatamente isso. Eu não sei quando vocês vão se aposentar, mas coloca 40 anos, é 2065. Né? Mas não precisa ir para 2065, não. Coloca 2035, daqui a 10 anos. Né? Como eu falei ano passado para eles. Qual a AGU que vocês querem? Qual a instituição pública que vocês querem, né, em 2035? Porque o mundo vai ser outro. Isso já é uma certeza em razão, né, do avanço da inteligência artificial, da computação quântica. Então, e falam muito da substituição do homem pela máquina em diversas frentes. Né, dizem que 30% dos empregos vão ser extintos ou vão ter uma presença muito forte, né, de automação, de inteligência artificial. Essa foi a grande entrevista em Davos do próprio Elon Musk, né, já trabalhando, né, a parte de robotização dos trabalhos. Então, a ideia realmente é como a gente pode pensar, né, uma administração pública mais humana ainda, mas com uso, né, forte de tecnologias. Né, e como a gente, né, dá vazão a isso. E é o tema principal da nossa conversa hoje, né, que é inovação, mas compras públicas de inovação também. A gente vem avançando nos últimos anos para construir, né, um arcabouço jurídico que permita isso com segurança jurídica. Uma coisa que você falou, eu sempre até, quando a gente fala hoje da vigência contratual, ela dura 10 anos. E por isso eu acabo falando, olha, cuidado quando você pensa, que bom, vou passar 10 anos sem fazer licitação. E eu faço sempre uma comparação. Porque, às vezes, nós achamos, não vai mudar tanto. Porque são projeções para o futuro. Mas, assim, a gente não precisa de muita projeção para o futuro. A gente tem que partir da experiência que vivemos. Pensemos como era nossa vida em 2015. De lá para cá mudou muita coisa. 2016, né? Já estamos em 2026. Uma década. E mudou muita coisa. Por exemplo, não se falava em inteligência artificial. Teletrabalho, muito bem. Pois é. Então, veja que o tanto de coisas que mudaram. Hoje nós temos países atraindo, né, pessoas por nômade digital, né? Sim. Ou seja, você usa a tecnologia para atrair e as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar do mundo. De onde tiver. Você falou isso nos Estados Unidos, pessoas que estão na Índia fazendo o imposto de renda de pessoas que estão nos Estados Unidos. Aqui, eu não sei se vocês já passaram por isso, gente, mas e você também, mas eu já recebi telefonemas de telemarketing de pessoas que tinham sotaque
o sotaque, falando em português, mas com o sotaque de Portugal, que isso é muito... A gente tem um sotaque diferente, mas, por exemplo, a África portuguesa, Angola, Moçambique, Vários países de Cabo língua Verde, portuguesa estão na África. e que falam um português muito mais assemelhado com o de Portugal. E há empresas brasileiras que chegaram a contratar call centers lá, que é mais barato, a mão de obra, então pelo foram para custo. lá. Exatamente. Então, isso acontece até aqui no Brasil, né? E às vezes a gente... Óbvio que no Brasil a gente já passa por isso, mas já estamos passando por isso para países que estão do outro lado do oceano. Hoje tem uma dinâmica muito maior que envolve, inclusive, contratações dentro desse cenário. Sim. Inclusive porque a administração pública faz contratação desse serviço. Eu iria dizer, e aí para a gente até entender, porque nós temos a inovação do produto, serviço ou processo. Porque a gente costuma muito a pensar em inovação quando eu preciso contratar algo que o objeto da contratação é inovador. E muitas vezes não é só nisso que está a inovação, está também no processo, está também na maneira como a administração age. Seria isso? Sem dúvida. E é interessante, eu não queria dar um spoiler, que a gente vai, né, adentrar nesse tema de forma mais profunda na frente, mas a contratação de inovação no Brasil, ela não é baseada em algo certo, né, em algo incerto. Então, nos dois grandes instrumentos que eu tive a felicidade de participar da construção, que é a Encomenda Tecnológica e CPSI, como um bom exemplo para a gente já começar, né, a levar, né, para os nossos, né, ouvintes aqui, os que acompanham o Portal LC, o Reverbere, nós não contratamos, né, a inovação, nós contratamos, né, a chance de ser, né, da inovação, de acontecer a inovação. Quando a gente vai contratar, né, por meio da ETEC, que é a Encomenda Tecnológica, o que a gente contrata é o esforço de P&D, o esforço de pesquisa e desenvolvimento. Quando a gente foi contratar a vacina da AstraZeneca, eu tive a oportunidade de trabalhar nesse contrato, a gente não queria vacina, a gente queria uma solução inovadora para combater a Covid, ponto. A gente colocou isso. Como fazer? A gente contratou exatamente, o objeto do contrato era esforço de P&D. Olha, eu quero que você, Oxford, AstraZeneca, né, no caso a Fiocruz, né, quero que vocês tenham um esforço de P&D, eu vou contratar exatamente esse esforço de pesquisa e desenvolvimento para você buscar algo que não existe no mundo. Então, é um produto, no caso, né, um serviço ali pré-comercial. Então, dentro dessa perspectiva, a gente, né, traz, né, um contrato aleatório. Né? Então, contrato de risco. De risco mesmo. Então, né, nós construímos a legislação toda de contratação de inovação para permitir, né, que o gestor busque inovação, né, com segurança jurídica e sabendo que é possível, isso aqui eu falo de forma muito forte e enfática, que é o que vai realmente, né, pautar a nossa conversa de hoje, é o que a gente construiu nos últimos 15 anos, né, dentro da legislação brasileira, que é permitir, né, para o gestor que quer inovar o fracasso. Acima de tudo, quando a gente trabalha em inovação no setor público, a gente tem que deixar de forma muito clara, né, com segurança jurídica, que é possível inovar com segurança jurídica. E como faz isso? Né? Como você leva esse tema para a compra pública de inovação quando você vai na compra pública tradicional? Eu daria um passo atrás ainda, Bruno, porque muita gente, quando começou essa discussão de inovação, e eu não sei se ainda, gente, me permita aí, se vocês já avançaram a ponto de não ter essa dúvida, muita gente, quando começou essa discussão sobre inovação, muita gente dizia, não, mas não é possível inovar na administração pública, porque a administração pública tem o princípio da legalidade. E a lei já traz cada um dos procedimentos que nós devemos seguir. Então, não é possível inovar, a não ser que venha a lei e que mude o procedimento. É isso mesmo? É possível inovar na administração pública sem alteração da legislação vigente? Perfeito. Eu vou, então, né, trazer um contexto histórico de como nós, né, transformamos essa possibilidade. Hoje, sim, é possível inovar exatamente porque a lei trouxe essa possibilidade. Mas não foi uma construção legal, ela começou constitucional.
Eu estava na época lá na Conju do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, quando a gente começou a construir o que seria o Código de Ciência, Tecnologia e Inovação. Olha que legal. E eu entrei lá em 2011. Mas existe esse código não? Não existe Nós transformamos o código numa série de mudanças legais, mas o Congresso propôs, no meio do processo de construção do Código de Ciência, Tecnologia e Inovação, para trazer, né, exatamente para esse código a segurança para o pesquisador, para o acadêmico, para o gestor que quer inovar, para as parcerias público-privadas. A gente queria um código que desse essa força, essa envergadura, como um código civil, né, e coisa do tipo. Mas o Congresso entendeu que, né, a mudança legal não era suficiente, né? Era necessário uma mudança constitucional. Então, nós recuamos na ideia de, né, trabalhar um código e fomos para uma emenda constitucional, que é a 85 de 2015. Então, né, olhem lá o artigo 218, 219 da Constituição, e ali realmente que começou a grande transformação do ordenamento jurídico brasileiro para a agenda de inovação. Foi ali que nasceu o termo inovação dentro da Constituição. Não tinha inovação dentro da Constituição, então ali foi, né, colocado, permitiu realmente que o Estado, né, nesse olhar de globalização, pudesse trabalhar alianças estratégicas para inovação com qualquer tipo de entidade, colocou isso textualmente lá no 218, 219. Hoje, quando você tem uma agenda de ciência, tecnologia e inovação, né, capitaneada, liderada pelo poder público, né, que vai envolver recursos públicos ou capital intelectual, capital humano público, ele pode celebrar alianças com qualquer tipo de entidade. Hoje a Constituição traz isso, né, expressamente. Pública, privada, nacional ou estrangeira, com sem fins lucrativos, para dar essa liberdade. Então, nós avançamos muito na Emenda Constitucional 85, trazendo exatamente esse contexto, né, jurídico necessário. Logo na sequência, em 2016, né, eu estava ainda lá no MCT e a gente aprovou a Lei de Inovação. Né? Mas a Lei de Inovação ela veio, né, alterando a Lei de Inovação e outras 8 leis. Inclusive, RDC na época, lei de licitações, lei do estrangeiro, que a gente queria realmente trazer cérebros, né, estrangeiros, né, para cá, né, trazer pesquisadores estrangeiros. A gente mudou, né, a parte de imposto, de importação para maquinário na área de ciência, tecnologia e inovação. Então, a gente mudou a lei de inovação e outras 8 leis. E ali começou realmente a trazer a legalidade, né, para a legislação de inovação, mas esse olhar, né, carimbando legalidade para a agenda de ciência, tecnologia e inovação e trazendo possibilidades. Né? E um dos instrumentos que nós reforçamos, e ele nos serviu como inspiração para o CPSI, quando nós criamos o CPSI, foi exatamente a encomenda tecnológica. A encomenda tecnológica no Brasil, ela tem desde 2004, quando a Lei de Inovação foi lançada. Só que a Lei de Inovação, ela meio que ela dormiu em berço esplêndido de 2004 até 2016, sem ser utilizada na sua potência máxima. Ela não foi bem regulamentada, e então ela trazia exatamente essa insegurança jurídica. Né? A lei não trouxe, né, a segurança que os gestores queriam para usá-la. Todo mundo ficava com medo de usar. Principalmente em encomenda tecnológica. Então, a gente não teve nenhuma grande compra pública de inovação usando encomenda tecnológica. Então, em 2016, a gente conseguiu realmente modificar isso e trouxe exatamente num texto legal, trazendo a legalidade, a possibilidade de fracassar. Foi ali que surgiu a primeira possibilidade de fracassar com segurança jurídica na administração pública brasileira. Por quê? Porque a gente permitiu o risco tecnológico. Se vocês forem lá no artigo 20, né, no caput do artigo 20 da Lei 10.973, vocês vão ver que é possível você comprar algo, né, que não existe, né, algo que tenha um risco tecnológico. Então, dentro das características de um ETEC, você primeiro, né, de uma compra por inovação, e depois a gente, né, levou isso para o CPSI. Você compra a incerteza, né, mas qual o objeto do seu contrato? É aquele produto? É a vacina? Né, é um avião verde? É uma terapia avançada na área de saúde? Não. Você compra esforço e P&D para trabalhar ali uma inovação, que é muito importante, né, fazer algumas diferenciações aqui da compra pública tradicional. Né? A gente tem muita inovação de duas formas no mundo, literatura isso aí, inovação pela oferta e inovação pela demanda. Sim. E a compra pública de inovação, ela vai exatamente trabalhar essa, né, inovação pela demanda, né? Resolver um problema da sociedade. Então, você vai resolver de que forma? Comprando, no caso de uma encomenda tecnológica, o esforço de P&D. Né? Você tem que ter um risco tecnológico, né, dentro dessa compra. Por quê? Porque você admite o risco, você admite o fracasso. É por isso que ali, legalmente, se você não tiver risco tecnológico, a possibilidade de fracassar não é encomenda tecnológica. De não chegar a uma solução que resolva aquele problema. É inviável chegar, é enfrentado possível. pela administração. Existe uma incerteza. Sim, então, com certeza. E é uma das características da própria encomenda tecnológica. Né? Legalmente, se você não tiver esse requisito da incerteza, do risco tecnológico,
você nem vai para a encomenda tecnológica. E uma solução não disponível no mercado, que ali você vai comprar algo que é pré-comercial, no caso da encomenda tecnológica, mas também você tem que, dentro da encomenda tecnológica, ela não é um fomento à pesquisa, né, solto. Ele é um fomento à pesquisa, de certa forma, à inovação, mas, né, colocado por um objeto específico. Olha, eu quero, né, combater a Covid, eu quero fazer a limpeza do Rio Tietê, da Baía de Guanabara. Então, você tem que ter algo específico, não é uma pesquisa básica ali que você busca utilizar, né, com recursos e um instrumento de encomenda tecnológica. Então, ali, a legislação, a legalidade foi, né, colocada expressamente de que você pode fracassar. E o decreto 9283, que regulamenta a lei de inovação, traz exatamente quais são as possibilidades. Você pode, né, parar um contrato de encomenda tecnológica, porque realmente o risco era real e aconteceu, por inviabilidade técnica, né, ou econômica. Ou você não tem mais, né, vamos supor, o governo brasileiro quer acabar com todos os tipos de câncer. Todos os tipos de câncer. Então, ele vai contratar o esforço de P&D para uma empresa, um laboratório, uma farmacêutica, né, trazer essa solução. Vocês sabem que até hoje a gente não tem uma cura do câncer. Pode não ter mesmo o governo contratando, mas vai contratar um esforço de pesquisa e desenvolvimento para trabalhar ali uma solução, né, para combater os diversos tipos de câncer. No meio do contrato de encomenda, que são 10 anos, que foi o primeiro contrato, né, administrativo que permite ali um prazo de 10 anos, né, ele pode, no meio do processo, dizer, olha, aqui não tem como a gente avançar, tem uma inviabilidade técnica mesmo, nosso esforço de P&D não vai ser suficiente, a gente não vai conseguir a cura do câncer. A gente não consegue. Ou vai precisar de muito mais, né, recursos financeiros aqui para a gente conseguir 10, 15, 20 bilhões, né, o Estado brasileiro não tem, né, esse recurso para isso. Então, por quê? Né? O risco de ser mais custoso está lá presente também, dentro dessa possibilidade de pesquisa e desenvolvimento. Então, ele pode parar hoje legalmente, ou seja, tem, né, num texto legal, a possibilidade de fracassar de duas formas, ou por inviabilidade técnica ou econômica, e lá o gestor vai explicar, né? Se ele não conseguir avançar naquela solução via contratação, ele vai explicar por que parou. Essa seria, então, a principal segurança jurídica que você aponta, que é o fato de o risco está admitido na legislação. A legislação admite o fracasso. Olha, não só admitido, mas ele exige que, né, exige fracasso. Sim. Você não pode comprar algo que já foi testado em ambiente real e deu certo. Você não pode... E eu diria, ainda tem uma coisa aí, acho que você tocou num ponto principal relacionado à inovação, porque, por exemplo, na Lei 14133, está lá no artigo 11 que um dos objetivos da licitação, e isso aqui não é só, ele fala do processo licitatório, mas não é só do processo licitatório, gente, é da contratação pública como um todo. Na verdade, é o objetivo da contratação pública e, de certa maneira, da própria administração pública como um todo. É promover a inovação, ele fala incentivar a inovação. E aí o meu amigo Bruno fala de que foi colocado na Constituição a ideia de inovação. O que significa dizer que, na verdade, o que se quer é uma postura inovadora. É mesmo uma ideia de princípio da inovação. Eficiência, né? Como você vai buscar eficiência? Perfeito. Ou seja, há de se ter um espírito inovador, há de se ter uma disposição para inovar e não ficar fazendo sempre aquilo que... não ficar repetindo as mesmas soluções, porque as soluções, diz um amigo, o professor Anderson Pedro, que esteve aqui recentemente, toda solução tem seus problemas. E, às vezes, ela não cria um problema agora, mas cria um problema lá na frente e eu vou ter que agora, vamos ter que abandonar essa solução e pensar em outra. E, para isso, eu tenho que ter esse espírito inovador. Eu tenho que estar disposto a inovar. Eu acho que é essa a ideia, eu já li sobre isso, e que, olha, quando se fala de um princípio da inovação na administração pública, é exatamente isso. É imbuir as pessoas de que estejam dispostas a fazer diferente. E é o que o Einstein sempre defendeu, né? Você não espera que seja um resultado diferente daquilo que você faz, né, da mesma forma sempre. Então, você tem que mudar. Isso está dentro, né, do que eu trabalho, né? Nos últimos, né, que eu já venho trabalhando nos últimos 15 anos dentro dessa agenda de inovação, com um olhar muito claro, cultura.
Sim. Que é o que eu estou fazendo hoje na Advocacia Geral da União com o Laboratório de Inovação. Trabalhar a cultura dos nossos 8.000 colegas advogados públicos, que às vezes não têm, né, não foram, né, treinados, capacitados, não têm a competência, né, de trabalhar a inovação como, né, um processo. Sim. E são, né, servidores extremamente qualificados, membros extremamente qualificados, que precisam colocar dentro, né, da sua perspectiva a cultura de inovação. Sim. Buscar fazer diferente para, né, trabalhar inovação dentro do contexto, dentro da entrega, né, do seu serviço e trabalhar melhores serviços públicos. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem hoje uma condição, Rafael, muito, né, boa de trabalhar inovação em diversas frentes. Com as compras públicas de inovação, mas também com parcerias público-privadas, né, trabalhando ambientes promotores de inovação, né, trabalhando como você pode transformar aquele lugar que você trabalha num local inovador. Nós temos, né, um dos instrumentos que a gente criou no Marco Legal das Startups, quando era secretário de inovação, foi exatamente o sandbox regulatório, ou seja, trabalhar a regulação de forma inovadora, né? Ela é uma regulação moderna, né, que atende não só o órgão regulador, mas a entidade regulada e, claro, no final do dia, né, o objetivo central é a sociedade. Então, a gente tem, sim, né, hoje a inovação como uma busca que deve ser feita, por quê? Porque é um mandamento, né, uma ordem, né, constitucional de buscar eficiência. E hoje a gente tem, dentro desse cenário, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, essa perspectiva muito clara. A gente tem, você já falou de um instrumento, né, como o sandbox, né, o regulatório, e aí de outras também, outras figuras do sandbox, e já temos alguns voltados especificamente para a contratação pública. Agora, nós temos, eu diria também, Bruno, e esse é um questionamento que faço, é que muitas vezes a compreensão da própria norma posta, ela pode evoluir, né, ser modificada, compreender-se algo de uma maneira diferente. A gente viu muito isso numa mudança da 8666 para 14133, 8666/10520, digamos assim. Porque as duas eram aplicadas juntas. Você fazia um pregão, mas o contrato era pela lei 8666. E havia ainda quem dissesse que certas questões da 10520 deveriam ser subsidiariamente supridas pela lei 8666, enfim, por isso, digamos aí, lei 8666/10520. Aí, o que é que eu percebi? Muitas vezes você estava falando coisas que a lei, você estava ministrando um curso, uma palestra, coisas que a lei 14133 trazia de um modo diverso e tinha gente dizendo, não, mas a lei não permite isso. A jurisprudência do TCU, do TCE, mas isso era com base na lei anterior. A gente precisa inovar. Eu estou falando de uma situação que é tipo, claro, até um certo ponto, gente, um pouco absurda, porque, claro, você está falando de uma nova legislação, e se é uma nova legislação, é porque queremos uma nova prática. Exato. Mas mesmo com a mesma legislação, é possível que se criem novas interpretações. Não é preciso mudar a lei para tudo. E eu acho que isso é um pouco do trabalho que é feito no Labori. Perfeito. Eu acredito que essa sua provocação é muito importante, até para trazer, né, aí o contexto cronológico. Sim. Nós temos hoje, né, compras públicas de inovação no Brasil há mais de quase 6 anos. Ela bem preparada, né? Sim. Com o arcabouço bem montado, como a gente veio, né, trabalhando diretamente nessa construção. A gente tem compra pública tradicional há mais de 100 anos, desde, né, o decreto lá de 1930, do Getúlio Vargas, concentrando. Compras públicas sustentáveis há mais de 30 anos, desde a 8666, que já trazia. Mas compras públicas de inovação a gente tem, né, pouco tempo. Ela é nova, por quê? Eu falei que a lei de inovação... Os procedimentos de contratação pública voltados para a inovação especificamente é algo mais recente, né? De 2018. Por que eu digo 2018? E trago até um fato histórico meu nesse sentido. Eu era consultor jurídico do MCTI e acredito que, né, vocês que nos assistem, né, alguns vão lembrar que nós tivemos um problema muito grave, muito sério no Brasil, que até o governo federal agora está né, auxiliando a trazer uma resposta para né, não resolver, mas de certa forma, né, apoiar famílias que sofreram isso, que é a Zika, né? Bebês que nasceram. Sim, verdade. E
qual o lance, né, o fato histórico? Eu era consultor jurídico, né, do MCTI na época, e eu fui chamado na presidência da República para fazer uma compra pública de inovação, usando a encomenda tecnológica de uma lei que tinha acabado de ser aprovada. Que legal. Né, a 10973, que era a lei de inovação, já com um novo olhar da encomenda tecnológica. E quando eu cheguei lá, a ideia era comprar a vacina da Zika. A questão é que a gente tinha a Constituição, tinha a lei, mas não tinha um decreto, que traria ali o procedimento, exatamente a prática que deveria ser para uma compra pública de inovação. Né? Foi chamado pela presidente Dilma e com o ministro na época, Celso Pancera, e a gente disse, olha, a gente tem a Constituição, tem a lei, mas não tem um decreto regulando como seria essa compra, então a gente teria uma dificuldade nesse sentido de fazer pela primeira vez essa compra e sem um regulamento. Perfeito. Em 2020 eu sou chamado de novo no Palácio Planalto, aí já para Covid, né? Trabalhar uma solução, né, para combater a Covid, e a gente já tinha, né, a Constituição, a lei e o decreto exatamente trazendo essa nova boa prática. Sim. Por quê? Porque o decreto é de 2018, então nós temos de 2018 a 2026, então ali, né, quase 8 anos, vai fazer agora 8 anos de legislação, né, de compra pública de inovação, então a gente tem pouco tempo, né, de conhecimento da legislação, que é algo novo e que, de certa forma, envolve risco. E é recentíssimo. É recente demais. Né? Você vê que a lei de licitações era 93, mas, né, a gente tinha que ter um trabalho ali de capacitação, de formação, que você faz... O marco legal das startups 4 anos, 2021. 4 anos, 2021. Então, a gente tem ali um caminho longo ainda de sedimentação, de consolidação dessa legislação e das práticas usando essa legislação. Perfeito. Então, a gente está num momento de construção que deve ser muito bem feito, deve buscar sempre segurança jurídica, fazer realmente da forma correta, mas a gente está realmente nessa construção. E quando você fala a boa prática e o conhecimento, a gente, dentro do Laboratório de Inovação, está fazendo as caravanas de inovação. Nós visitamos estados, né, que é o maior programa de inovação aberto da advocacia pública brasileira e, acredito, até do governo federal. Por quê? Porque nós estamos envolvendo 40 mil advogados públicos, né, brasileiros, quase 10 mil federal, quase 10 mil estadual e 20 mil advogados públicos municipais. A gente está levando conhecimento, porque um dos braços é capacitação, a gente compartilha conteúdos também, guias, manuais, que você participou na construção nacional desses guias e manuais, principalmente em compra pública, que é muito importante dentro dessa agenda, compartilhando serviço e trabalhando desafios de inovação e demandas. Mas quando a gente fala em capacitação da legislação, né, que vai de inteligência artificial, né, procedimento para uso e aplicação de inteligência artificial, e vai de compra por inovação, Rafael, aí que vem, né, e onde eu chamo a atenção, poucos conhecem. Eu estou falando de advogados públicos. Né? Na nossa instituição, que são 8 mil advogados, acredito que nem 20 conhecem com profundidade. Eu tenho certeza que muitas ideias boas são abandonadas sob o argumento de que não há solução jurídica para isso e há nesses instrumentos. Exatamente isso. Então, é isso que a gente leva e, então, né, esse momento, a gente está aqui. Falando a ideia daqui uma audiência qualificada fazer com que esse conhecimento reverbere. Que chegue em vocês. Exatamente, que chegue em vocês que estão assistindo, que é possível hoje comprar, né, inovação, e nós temos hoje, se você pegar Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Legal das Startups e a própria Lei de Licitações, Lei das Estatais, você pegar instrumentos que buscam inovação, o próprio diálogo competitivo, nós temos hoje quase 25 instrumentos que podem ser utilizados para inovar no poder público. Eu tenho aqui destacado isso, porque tipo, eu viria para um ponto anterior. A gente vê muito assim uma manutenção de procedimentos que poderiam ser mudados, poderiam ter novas práticas. A Lei 8666, todo mundo reclamava que ela era uma lei travada. E de fato era. Até a própria Lei 10.520 não permitia que se mexesse muito no procedimento do pregão. E a Lei 14.133 permite. Entretanto, o que a gente vê é sempre a mesma coisa. As licitações são quase sempre a mesma coisa. E não se adequa à realidade de mercado, a situações específicas. Nós estamos numa discussão agora sobre o marketplace, o SIX. E a gente vê uma discussão que é tipo, mas marketplace não pode ter lance. Mas por que não pode ter lance? Não, porque você dá lance no Amazon. Não, mas o Amazon é o Amazon. Eu posso pensar outro. O Amazon não existia no privado. A gente... tem que ser contratação instantânea. Mas por quê? Por que a gente não inova e pensa em outras possibilidades? Você trouxe um ponto que, para mim, eu sempre friso nas aulas e nas palestras que eu dou, né? Quando a gente fala em inovação do setor público, principalmente compras públicas e inovação, e marca um pouco da trajetória que eu, né, vivenciei, né, trabalhando com regulação de inovação.
Eu estou há quase 20 anos como procurador federal na AGU e, né, fui quase 10 anos consultor jurídico, depois fui secretário de inovação nacional. Eu esqueci de falar isso. Você teve uma vasta experiência trabalhando nessas legislações. Na área de inovação na administração pública. E como consultor jurídico 10 anos, como secretário, até antes, né, quando eu trabalhava no INCRA, eu acredito sim, né, esse é um cálculo inclusive conservador meu, que eu passei por mais de 10 mil legislações, trabalhando diretamente. Se você pegar resolução, portaria, decreto, lei e até a emenda constitucional que eu ajudei o parlamento a fazer mais de 10 mil legislações. Você sabe o que realmente mudou, né, o meu olhar nessa parte de construção legislativa, que eu tive a oportunidade e a felicidade de, como membro da AGU, participar, foi exatamente quando eu vi, né, o brasileiro confiando no brasileiro. Por que eu estou dizendo isso? Várias legislações que eu participei, em ministérios, na própria Casa Civil, indo para o parlamento, você sempre tinha uma discussão de, né, desconfiança. Sim. De quem ele iria proceder, né, na prática da aplicação, da operacionalização da lei. E isso então, é muito comum nos procedimentos principalmente licitações para inovação, porque você precisa de flexibilidade. O que você precisa? Por isso que eu disse, o que a gente fez realmente para modificar a legislação brasileira, e hoje é referência mundial, depois eu vou falar mais um pouco disso. Hoje nós somos referência na América Latina e Caribe, né? Por isso que eu tenho essa agenda internacional hoje para levar o que a gente construiu. Sabe por que a gente é diferente? Sabe por que a gente é um benchmark positivo? Porque a gente trouxe na legislação de inovação a liberdade. Então, o legislador confiou no gestor brasileiro, no pesquisador brasileiro, e trouxe muita liberdade. E eu sempre friso isso em aulas e palestras. Com liberdade vem o quê? Responsabilidade. Perfeito. Mas ele deu liberdade para o gestor, ele confia no gestor e diz, olha, você tem liberdade, né, para trabalhar. A liberdade, eu sempre exemplifico que, se você pegar dos instrumentos que estão no Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Lei de Licitações, que olha inovação, né, e Marco Legal das Startups, 80% desses instrumentos que foram construídos permite que o gestor, né, contrate ou tenha parcerias de forma direta. Direta. Está lá dispensado, inclusive, na Lei de Licitações. Então, tem lá a possibilidade de ele fazer de forma direta. Se ele entender que é estratégico, né, aquele parceiro, ele vai colocar no processo, ele tem a liberdade de colocar no processo e segue a vida normalmente. Sim. Ele vai dar segurança técnica e, com isso, ele ganha segurança jurídica. Por quê? Porque a lei disse que ele podia assinar de forma direta um convênio de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Sim. Com o ICT. Inclusive com o ICT privado de forma direta. Sim. Né? Tem recurso público ali envolvido e pode ter recursos muito maiores do que qualquer uma licitação. Né? E muito maior do que os valores de dispensa. Fundação de apoio, para caso das universidades. Exatamente. Então tem vários instrumentos dentro da agenda de ciência, tecnologia e inovação que o legislador trouxe muita liberdade. Por quê? Pensando realmente numa agenda de futuro. Né, que você precisava. E o gestor tem que ter, claro, uma equipe técnica bem capacitada, tem que ter um corpo jurídico bem capacitado, que conheça as possibilidades, e ali ele vai ter liberdade para agir de forma responsável, mas vai ter liberdade para tomar as melhores decisões e de forma flexível. Excelente, Bruno. E é isso mesmo, né? Para fazer procedimentos de inovação tem que ter flexibilidade. E aí onde está a liberdade a que você se refere. E isso dá responsabilidade. Na prática, a gente até vê com a própria Lei 14.133, mas pode fazer assim. Certa feita eu estava numa discussão com gestores e dizia, não, mas o normativo, qual é a regra? É essa. Mas você pode mudar, a lei permite, você justifica e mudar, mas isso vai ficar na conta do agente público que faz isso, mas e aí é o que você coloca muito bem, gente, tem que ter responsabilidade. Agindo com segurança, bem fundamentado, a gente vai e implementa, e tem que fazer isso. Inovar tem que ter a segurança jurídica, mas tem que ter a coragem também, né? E como você bem colocou, há hoje na legislação, acho que não só pela questão dos procedimentos que admitem o risco e o fracasso, mas a própria ideia trazida na LINDB de que você só responde por erro grosseiro. Perfeito. Ou seja, se você fez algo tecnicamente que estava ali amparado, ok. Quem tem um papel importante nessa, né, discussão do erro grosseiro? Os órgãos de controle. Perfeito. Né? Como a AGU, CGU e TCU. Você sabe quem está comprando inovação? Os órgãos de controle. Perfeito. TCU hoje tem, né, na praça uma encomenda tecnológica contratada, ou seja, eles assumiram o risco, né, como gestores da sua administração. Eles têm uma encomenda tecnológica para comprar inteligência artificial para as auditorias
E eles têm um CPSI, um contrato público para solução inovadora também, para buscar inovação, soluções inovadoras. Então, os órgãos de controle saíram na frente. Eu estou falando do TCU, mas tem TJ Minas, tem MP do Rio, MP do Rio Grande do Sul. Você tem diversos, né, órgãos instituições jurídicos voltadas, conservadoras, sim, buscando inovação. E por que perfeito, as outras instituições não vão buscar? Então há hoje sim, né, uma segurança jurídica para comprar inovação, mesmo que tenha risco, né? Porque muitos desses instrumentos exigem exatamente o risco. perfeito. Agora, vamos falar, você já falou tanto aí, CPSI, ETEC, diálogo competitivo, vamos, para a gente finalizar, meio que dar um resumo na medida do que a gente puder, porque, gente, claro, isso não é um curso voltado, mas tão somente para a gente discutir o tema, e aqui é um ponto de partida para quem se interessa pelo tema. Quais são os principais instrumentos que nós temos hoje para falar de contratações públicas e inovação? O que é que você destacaria? Perfeito. Vamos começar, não é o mais antigo, mas pelo CPSI, que está no Perfeito. marco legal das startups, se você puder dizer aí a lei complementar que trouxe, Claro. e qual é o objetivo desse instituto, especificamente. E o que quer dizer essa sigla? CPSI. Sim, perfeito. Não, Essa sopa de letrinha. E foi um instrumento, realmente, é um instrumento que a gente tem muito carinho, né? Foi um instrumento criado por advogados públicos, no caso eu e o Caio Barbosa, que é um Sim. advogado da União. Eu estava lá no Ministério da Economia, quando eu era secretário de Inovação, e a gente lançou, né, o Marco Legal das Startups. E o CPSI vem realmente dentro de uma história, de um contexto que me deixa muito feliz, porque quando a gente criou, a gente veio, né, de uma experiência, né, difícil, desafiadora, que era a Covid, mas a gente, né, brinca que quando a gente criou o Caio, o CPSI, que ele é o filho da encomenda tecnológica. Por Sim. quê? Porque nós criamos realmente muito com base, né, na encomenda tecnológica, mas a gente queria algo que fosse, né, fosse possível ser utilizado, não tão sofisticado, Sim. porque a encomenda tecnológica ele compra o que é pré-comercial, foi algo que me deixou bem claro aqui, ou seja, você compra o estado da arte, a fronteira do conhecimento. O CPSI não. E o que é o CPSI? É o contrato público para a solução inovadora, é quando você busca contratar inovação. Da mesma forma da ETEC, né, o CPSI ele não contrata o objeto, ele contrata o teste de solução inovadora. Sim. Esse é o objeto. O risco, o procedimento. Né? Exatamente. Então, e você vai contratar o que está desenvolvido e não foi testado em ambiente real, ainda tem um risco, né? Ou pode não ter risco mais, mas não foi, né, colocado no mercado, ou que está em desenvolvimento, que tem um risco. Sim. E nós criamos exatamente dentro desse contexto da sociedade entender que era possível, né, comprar inovação com segurança jurídica. Sim. Então, quando a gente sai lá em 2020 do contrato da AstraZeneca, em 2021 a gente entra no parlamento para trabalhar o marco legal da startup. Que seria o CPSI. E quando eu ia falar com os parlamentares, né, senadores, deputados, para explicar o que era o CPSI, era muito fácil, porque dizia, olha, o CPSI vem, né, do mesmo estudo ou do mesmo vertente de encomenda tecnológica. E o CPSI traz, né, características muito fortes e muito claras, né, de flexibilidade e liberdade. Então você está aí na sua instituição pública, né, que busca trabalhar soluções inovadoras que não estão, né, na prateleira, né, soluções, né, não ordinárias, não tradicionais, você pode usar o CPSI. Você sabe quem está usando muito forte o CPSI? A Petrobras. Né? Coloca ali rapidamente. A Petrobras já teve problemas com compras públicas lá atrás, usa, e foi a primeira instituição a usar, né, esse instrumento no Brasil, o CPSI. Recife, né, sua cidade, também usa com muita força. Então a gente tem hoje, né, quase 200, né, editais já lançados de CPSI no Brasil, então a gente precisa realmente diversificar. E quais são as características fortes? Ele traz a possibilidade de você contratar algo com risco tecnológico, que esteja desenvolvido ou em desenvolvimento. Você vai testar em ambiente real aquela solução, então isso traz uma segurança para o gestor. Ele pode contratar mais do que um teste de solução inovadora, ou seja, pode contratar 1, 2, 3, 4, 5, que é isso que os Estados Unidos fazem desde 1950. Né? Agora ele tem uma limitação de valor, né, Bruno? Perfeito. Para a gente trazer, né, o que eu frisei aqui de forma muito clara, a liberdade, a gente tinha, né, e isso foi um acordo lá no parlamento que nós fizemos, que colocar um valor. Então nós estipulamos, né, para o contrato ali, né, público de solução inovadora, que é o primeiro, a gente tem que lembrar. O CPSI tem 2 etapas. A primeira etapa é você buscar a solução, você contrata o teste de solução inovadora. Se ela funcionou, você vai para a segunda etapa, que é o contrato de fornecimento, que você pode dar escala para aquela solução que já foi testada no ambiente real. Quando você vai para o fornecimento, você já tem total segurança jurídica que ali funcionou. Então, na primeira etapa, que é você busca a solução, você vai contratar esse teste de solução, você pode contratar 1, 2, 3, vai depender do seu orçamento, você pode pagar até 1.600.000 para cada teste. Não é somado todos, é para cada teste até 1.600.000. E você vai ter 12 mais 12 meses
para testar, 12 prorrogáveis por mais 12 meses, para testar aquela solução inovadora, que pode fracassar. E está tudo bem, você explica isso no processo. Deu certo, né? Levou 2 anos para testar, mas deu certo, né? As 3, 4, 5, o único teste que você contratou, você pode, né, contratar o fornecimento, que também tem um teto, Rafael, né, no caso de R$8 milhões, né, 5 vezes ali o valor da primeira etapa, que é 1.600.000, R$8 milhões, você pode trabalhar o contrato de fornecimento de forma direta. Então a gente trouxe também essa possibilidade, ou seja, deu certo aqui, você vai ter que escolher, nesse caso, um dos testes, solução inovadora. Você não pode contratar os 3 que você contratou para testar, deram certos, você não vai poder contratar os 3 para fornecer, não. Você vai ter que escolher um, é isso que a gente defende dentro da AGU, né? Contratar um, né? O melhor, não o mais barato. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, que é uma das grandes características, e de forma direta você vai fazer o escalonamento, né, em 4 anos. Pois não. 48 meses. Não o mais barato, o melhor. Não pagando até R$8 milhões. E esse ponto importante do menor preço foi algo que eu e o Caio, a gente bateu muito quando nós criamos o CPSI. A gente focou no potencial resultado da solução. Inovação, né, não está atrelada a preço. Porque se você atrelasse, como na compra pública tradicional, você se perderia, né, na agenda. O mais barato é o que já está praticado. Exatamente. Já está testado, já está praticado, já tem escala, então não é inovador. Sim. Porque inovador, em alguns momentos, vai ser mais caro, em alguns momentos não. A vacina, por exemplo, que a gente contratou da AstraZeneca, que foi uma das mais baratas do mundo, pra você ter noção. Não necessariamente vai ser o mais caro, mas você não pode prender o legislador, o gestor, a comprar o mais barato. Então, e há uma tendência a ser mais caro porque é um produto ainda novo, né? Diferente de quando você já é um produto antigo, que você já tem todo um processo ali. Tem um custo, né, de você buscar inovação. Quanto mais inovador, e aí, claro, nós estamos falando de produtos que poderiam ser inovados, e tem um nível de inovação. Você tem aquele que é mais inovador. Que é incremental ou inovação disruptiva. Exatamente. Então, e ali tem um risco, tem um custo maior, tem mais pesquisa. Mais caro, ele é mais pesado nesse sentido de valor. Por quê? Porque tem um custo maior, porque é inovador. Perfeito. Então, a gente tirou esse foco, né, no preço e colocamos o foco na solução. Existe uma questão subjetiva aí do contratado também, né? Sim. Porque nós estamos na Lei Complementar número 182, que é o marco legal das startups. Então tem que ser uma empresa que esteja nessa categoria de ser Perfeito. Uma startup. Eu gosto muito dessa pergunta, porque e eu sempre lembro, quando nós criamos o marco legal das startups, é o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. Por que eu quero dizer isso? Eu sempre faço essa chamada nas aulas, nos cursos, nas palestras. Por quê? Porque quando você está trabalhando ali, você está trabalhando não só com as startups. Hoje, e a gente colocou essa possibilidade, você pode contratar inovação das startups, mas de empresas que não são startups, mas são inovadoras, né, do empreendedorismo que é inovador, mas também de pessoas físicas. Você pode comprar uma solução inovadora e ele pode concorrer, um pesquisador, um inventor independente, que saiu ali da universidade e criou uma solução inovadora e ele vai lá e vai disputar lá no edital com empresas, startups de qualquer porte para colocar. Então, hoje não é alguns editais eu vejo que querem colocar para startup. E lembrando, nós trouxemos dentro do marco legal das startups o que é startup no Brasil de forma legal. A gente até fez uma consulta pública antes perguntando, né, para o ecossistema, a gente deve conceituar ou não que é startup, porque é muito desafiador. Sim. 50% diz que não, 50% diz que sim. E nós decidimos conceituar startup, mas para uma única aplicação, que é do artigo 9º do Marco Legal das Startups, quando trabalha a parte de fomento. Sim. Ou seja, empresas que recebem, né, incentivos fiscais, elas podem, né, fomentar startups, né, por meio de recursos para abater nesse incentivo fiscal. Então, o que a gente chama são as outorgas obrigatórias. Mas no caso do CPSI não precisa ser necessariamente Não, nós não colocamos. Então, a gente, claro que quer fomentar as GovTechs, as startups, mas a gente pode, né, comprar não só das startups, mas também de pessoas físicas, empresas, né? Alguns editais, a própria Petrobras, ela não coloca a possibilidade de contratar de pessoas físicas, eles querem uma segurança, né, institucional maior, mas pode ter pessoa física e não só startups. É uma pergunta que é muito comum. Diálogo competitivo e CPSI, qual a diferença? O que é que você diria? O diálogo competitivo, ele tem, de certa forma, 2 etapas, e você é né, para mim, a minha referência em diálogos competitivos no Brasil. E está na 14133, Está na 14133, mas ele traz a possibilidade de contratar. Nós tivemos um avanço muito grande, que eu sei que você trabalhou nos últimos meses. Na IN, que saiu. Então, assim, o diálogo competitivo, ele tem, né, o CPSI, eu vou trabalhar as características do CPSI. Ele foca realmente na solução, ele permite, né, o risco tecnológico, né, está em desenvolvimento.
né? Perfeito. Ele permite contratar mais do que uma solução e ele tem as características de valor, o teto de valor. Uhum. Então, E o diálogo não tem, e o diálogo já é para algo que não é tanto, é para desenvolvimento, não é tanto. Tem a possibilidade de você não chegar a um bom termo, mas na verdade ele é usado para aqueles casos que a administração percebe que o mercado tem condições de desenvolver. isso. O mercado, ou até mesmo que o mercado já tem aquela solução, mas o mercado não revela. Exato. Ele é, de certo modo, também uma ferramenta para contratar inovação, mas não é tanto. Ele é muito mais por uma questão de mercado Mercado. mesmo, mas é voltado Um também diálogo que traga de forma inovadora, né? para dar segurança ao mercado. Olha, me revele essa solução Exato. que eu sei que ou você já tem ou você Consegue entregar. consegue entregar num procedimento mais simples, né? Exato. Que não é como é O a CPSI ou a encomenda tecnológica. Você já nos falou bastante da encomenda tecnológica, acho que com isso a gente cumpre aí a missão de falar dessas 3 grandes ferramentas que até, segundo eu sei, diria que são essas 3 as grandes que permitem a contratação pública inovadora. Sem dúvida. E aí nós temos, gente, importante dizer, uma inovação em contratação pública, instrumentos que se ligam a contratar produtos e serviços inovadores. São esses, o CPSI, o diálogo competitivo e a encomenda tecnológica. Perfeito. Mas quando a gente fala, como bem destacamos aqui na primeira parte da nossa fala, seja na administração pública ou seja em contratação pública, também é inovar, mudar os procedimentos, mudar a forma. Estamos aí com o SIX, o Sistema de Compras Expressa, e que vem para que a gente possa fazer como faz a iniciativa privada, comprar por meio de plataformas em que os vendedores colocam lá seus produtos e com isso ser uma compra mais rápida, uma compra mais simples, uma contratação mais ligeira. Tem que inovar, tem que pensar nas várias possibilidades e criar uma ferramenta de fato eficiente. E aí isso é inovação também. Embora não venha adquirir produtos... Né? Exatamente. É um processo inovador, perfeito, acima de tudo. Meu amigo, só agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Kiko, gravou, Kiko? Perfeito. Se não tiver gravado, eu venho de novo, tá, Kiko? É um prazer participar realmente desse espaço, Rafael, do Reverbere, do portal Licitações e Contratos, aqui patrocinado pelo Licitar Digital. Obrigado, meu amigo. O prazer é todo nosso, de verdade. Eu queria só deixar, gente, o arroba do Bruno Portela, Bruno Portela. Bruno M. Portela. Bruno M. Portela, que é Bruno Monteiro Portela, né? Bruno M. Portela, arroba Bruno M. Portela. O da Inovis, que é arroba INNOVC, _ EdTech, EDTECH. E o site da Inovis, que é innovc.com.br. Lá você tem diversas soluções para ajudar você a conseguir promover inovação na sua empresa, no órgão público. Cursos e capacitações voltados para esse desenvolvimento. É isso, Bruno. Muito obrigado. Mais uma vez, eu que agradeço. É sempre um momento de muito aprendizado conversar contigo sobre esse tema e foi para mim e tenho certeza que foi para aqueles que nos assistiram. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. À disposição. A vocês, muito obrigado. Sou sempre muito grato por essa audiência que prestigia nosso trabalho aqui no canal do Portal LC. Não posso deixar de pedir que deixe a sua curtida, assim como compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que se interessam por contratação pública. Você fazendo isso fará com que o algoritmo faça com que este episódio apareça para aqueles que buscam conhecimento de licitação e contrato nas plataformas Spotify e YouTube. E assim você ajuda a fazer com que o conhecimento sobre contratação pública reverbere, porque esse é o nosso objetivo. Até a próxima.